Alguns ministros, na verdade, já falaram pelo Twitter, podemos até falar daqui a pouco sobre isso. O presidente demonstrou coragem nesse embate com o Supremo Tribunal Federal. E não adianta colocar a peneira no sol aqui, não. Há um embate entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal que deu uma sentença questionável juridicamente. Sim, questionável juridicamente. Já falei aqui, o Supremo Tribunal Federal não está nem mais interpretando a Constituição conforme a sua conveniência. Ele está reescrevendo a Constituição. E isso é perigoso. Perigoso para todos nós. E eu faço um chamado aqui a você que, por algum motivo, não está conseguindo enxergar o que está acontecendo. Tem muita gente que odeia o bolsonarismo, e pode ter essa opinião, nós vivemos em uma democracia, mas é preciso enxergar os fatos. Separe a opinião do fato. O fato é que um deputado, um homem eleito pelo povo, goste você ou não, ele foi eleito pelo povo carioca, está sendo condenado à prisão por fazer uma crítica política. Então, o Brasil está inaugurando novamente o crime político, o que é lamentável. O Supremo Tribunal Federal errou e o presidente agora tenta consertar essa confusão, se é que se pode dizer isso, com esse indulto. Vai dar muito o que falar. Agora há pouco, inclusive, chegou a informação que a Ordem dos Advogados do Brasil, que estava calada até agora, o advogado lá da Daniel Silveira foi maltratado na audiência e durante o processo a OAB ficou quieta, não deu um pio, porque gostou do que aconteceu, imagino eu, se não fala nada, porque gostou. Agora a OAB aparece, Paulo Martins chegou conosco no estúdio aí, dizendo que é um absurdo o indulto. Eu lembro que o Supremo Tribunal Federal, o mesmo Supremo Tribunal Federal, atendeu prontamente, é o judiciário que aplica o indulto, o presidente assina, o judiciário aplica, prontamente o indulto a condenados do mensalão. Agora, como é o Daniel Silveira, já há discussões de como isso será feito, Paulo. Mark, esse caso é todo ele uma bizarrice jurídica e política. Primeiro que ele se inicia com o vídeo do Daniel, que foi muito ruim, é fato, mas ele estava ali amparado pela imunidade parlamentar, também conhecida como imunidade material, porque na nossa Constituição diz lá que o parlamentar, seja deputado federal ou senador, ele tem imunidade, ele não está ao alcance da lei penal por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A Constituição original de 88 falava por opiniões, palavras e votos. Depois foi feita uma emenda para reforçar a imunidade parlamentar e foi inserida ali a palavra quaisquer. Então quaisquer é quaisquer. Seja falar em gato morto e não sei o que, tudo aquilo que o Daniel falou, aquelas palavras todas estavam amparadas no artigo 53 da Constituição. Você goste ou não disso. Assim como vários deputados de esquerda falam um monte de besteira, acusam todo mundo de ser lacaio dos Estados Unidos, agente da CIA, gente está a serviço do capital financeiro internacional, ou seja, caluniando pessoas, mas eles estavam ali sempre amparados pelo artigo 53. É assim, porque fez-se uma opção. É melhor correr o risco do exagero das palavras do que correr o risco da representação parlamentar, a voz do povo, ser cerceada. Isso é uma opção do mundo ocidental, do mundo democrático. Professor Alexandre de Moraes ensina muito bem isso em seu livro, Curso de Direito Constitucional. E chega a dizer que o parlamentar não está nem sequer, por suas opiniões, palavras e votos, ao alcance da lei processual penal. Ocorre que a Câmara, naquele momento, foi covarde, foi pequena, não soube lidar com a repercussão que a mídia proporcionava e optou por acatar aquilo que o Supremo Tribunal Federal queria. E o Daniel Silveira acabou sendo preso. E veja que a Constituição, Mark, diz que o deputado só pode ser preso em flagrante delito. E ali inventaram o flagrante eterno, que é, se o vídeo está no ar, logo o crime continua, então está em flagrante. Não, o vídeo é apenas o registro de um fato, ele não é o fato em si. Do contrário, o vídeo de alguém matando
uma outra pessoa, não seria um crime eterno ali também? Ele está matando? Não, ele já matou. Ali é um registro de um fato ocorrido. Não é? Ou o Costinha, o Mussum seriam presos hoje por crime de racismo ou homofobia, por piadas que eles fizeram nos anos 80. É esse o nível da bizarrice que abarca este caso. O Roberto Requião corre o risco de ser preso ou ser processado, porque ele já declarou uma vez que o Supremo Tribunal Federal deveria ser fechado. Esse vídeo existe no YouTube, então o crime está acontecendo. Se for aplicar ao Requião aquilo que é aplicado ao Daniel Silveira, ele corre o risco de ser processado e preso. Vadir Damus, também deputado do PT, disse que o Supremo Tribunal Federal tinha que ser fechado. O vídeo está na internet, logo o crime está continuado. O crime é permanente, né? Não sei se esse é o termo correto tecnicamente, mas está acontecendo. Então eu falo isso para ilustrar a bizarrice do caso, tá? E aí os juízes que são vítimas acabam julgando. Veja, você tem uma sequência de falhas. Depois na ADI 5526, que falava sobre cautelares em parlamentares, o próprio Alexandre de Moraes, quando determina as cautelares do Daniel Silveira, ele acaba ignorando um voto onde ele foi o relator sobre a impossibilidade de cautelares que venham atrapalhar o exercício do mandato. Ele determinou que o cara não desse entrevista, que não falasse com outros parlamentares, que não saísse da sua casa. Isso atrapalha o exercício do mandato. Então você tem uma série de violações aí, evidentes, muito evidentes. Você goste ou não do Daniel Silveira, ou goste ou não do Bolsonaro, do bolsonarismo, seja lá pelas suas ideias, pela sua postura, pela estética, você tem um monte de razões para gostar ou não. Mas nós estamos falando aqui da segurança jurídica, que aí sim alcança quem gosta e quem não gosta, então é uma questão um pouco mais elevada. E quando vemos a Constituição ser rasgada, ela vai ser rasgada para pegar você amanhã. Ela é a garantia tua, e não do Daniel Silveira apenas, é dos dois. De todo mundo, na verdade. Então, o indulto do Bolsonaro, que é uma graça porque é pessoal, ele é correto, ele é corajoso e é legal, ele está na Constituição. E nós temos votos, inclusive do próprio Alexandre de Moraes, dizendo que esse é um ato discricionário do presidente da República, e ele diz bem assim, você goste ou não. Então, você goste ou não, o ato do presidente é legal, é constitucional, tá tudo certo. Mas eu digo que politicamente ele foi muito importante, Mark, porque foi corajoso. Porque ele abre, não só, aliás, ele não só reestabelece o respeito à Constituição, porque ele está evitando que termine em cadeia um processo que foi todo ele viciado desde o seu início, jurídico e politicamente, mas ele também abre a janela para se preservar a liberdade e garantias constitucionais. Põe um ponto final nisso, se é que o Supremo não vai tentar alguma outra coisa, o que já seria mais uma violação constitucional, porque constitucionalmente está perfeito até agora. Então, queira ou não, o ato de Bolsonaro serve para restabelecer a ordem constitucional no Brasil. Pasme você que tem nojinho. Isso é um fato. Eu estou curioso, Paulo, para saber como o Supremo Tribunal Federal vai tratar o assunto. Eu tenho a impressão que vai vir aí mais desrespeito à Constituição, isso pelos bastidores do Judiciário, já estão fervilhando, né? A OAB sendo, inclusive, porta-voz de um movimento para que o Judiciário não acate o decreto. Se acontecer isso de fato, eu sei lá o que vai acontecer com o país. Mas para o Supremo Tribunal Federal, que já vem cometendo tantos atos inconstitucionais, mais um, menos um, não faz muita diferença. Você falou aí de outras figuras importantes que fizeram críticas contundentes ou até mais pesadas ao Supremo e não aconteceu nada com elas. Eu lembrei aqui do Zé Dirceu. Pode procurar no Google aí, outubro de 2018. O Zé Dirceu fala que
todos os poderes do STF deveriam ser retirados. Ele chega a falar que o STF não é um poder da República, que o judiciário não é um poder da República, que somente o legislativo e o executivo, que são poderes legitimados pelo voto, são poderes de fato. Então, faz uma crítica, inclusive, contundente ao Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar do Lula, nos áudios lá com a Dilma, chamando o Supremo de acovardado. E por aí vai. E não aconteceu nada com essas pessoas. E veja, o Zé Dirceu e o Lula nem mandatos parlamentares tinham quando fizeram essas críticas. Agora, quando o deputado Daniel Silveira fez as críticas lá, que eu já falei aqui, não concordo, acho que o termo, o tom, né, a maneira utilizada foi equivocada, mas é um estilo dele. Eu acho que cabe um processo de calúnia, difamação, várias outras coisas dentro da lei. Agora, a maneira que tudo foi feito é impressionante, é lamentável, e vamos ver como é que essa história vai se desenrolar. Vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte.